E hoje estamos aqui para mais um vídeo sobre o imposto de renda e dessa vez a gente vai falar sobre a ficha de bens, mais especificamente sobre venda de veículos, como a gente faz o lançamento da venda de um veículo, como a gente faz para apuração de lucros, no caso de ganho de capital, tu vendeu o carro por um pouco mais, e como a gente vai fazer quando tu vende o veículo, tendo ali no caso o prejuízo, que é o mais natural. Então, se você não me conhece ainda, eu sou o Michel Nascimento, contador e criador da Começo Certo. Então, vindo agora já aqui para captura de tela, a gente vai ver essa questão da venda de veículos. E já vou adiantando aqui, enquanto a gente vai carregando, já vou me adiantar e pedir para você se inscrever aqui no canal e se ficar com alguma dúvida, comentar e deixar o teu like se tu gostar desse conteúdo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de venda de veículos é que existem dois cenários possíveis quando a gente fala de ganho de capital. O primeiro deles é quando o bem tem um valor inferior a 35 mil, ou seja, a tua venda foi inferior a 35 mil e tu auferiu um ganho de capital. O segundo caso é quando a venda do bem é superior a 35 mil, aonde a gente vai precisar sim preencher a declaração de ganho de capital. Então, começando com a inferior a 35 mil, é quando a gente tem um veículo que está registrado na tua declaração do imposto de renda como 20 mil reais e tu vende ele por 30, ou seja, o teu bem tinha 20 mil de valor e tu conseguiu vender ele por 30, ele teve uma valorização muito boa da tabela FIP e fez com que ele tivesse uma grande valorização e tenha um lucro, né? Tem um ganho de capital na venda desse bem. Aí, nesse caso, a gente vai fazer um tipo de lançamento. E eu quero só especificar que, quando eu falo de veículos, eu também estou falando de moto, de barco, de qualquer bem móvel que tu tenha. Tanto que, para esse tipo de cenário inferior a 35 mil, a gente pode utilizar muito bem as motos como o melhor exemplo para isso. Porque, por exemplo, uma Fan 160 cilindradas custa 15 mil reais. E aí a gente pega esses 15 mil e de repente tu vende por 16 ou 17, tu consegue uma valorização na tua moto. Isso vai fazer com que tu tenha aí um ganho de capital. E tem que ser daí lançado no teu imposto de renda. Existe já um campo específico para te fazer esse tipo de lançamento, que é em rendimentos isentos. Então tu vai vir aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, vai selecionar o item 5, que fala de ganho de capital na alienação de bem, direito ou conjunto de bens ou direitos da mesma natureza, alienados em um mesmo mês, de valor total da alienação de até 20 mil. Olha só que ele fala em 20 mil, mas ele está se referindo àquelas ações que tu compra para fazer via swing trade. Então, esses 20 mil é aqui dentro que ele está incluso. E para ações alienadas no mercado de balcão. E 35 mil nos demais casos. Ou seja, tu vendeu um bem aí até 35 mil reais, ele estaria isento do imposto de renda. E aí é neste campo que tu vai lançar o lucro que tu teve na tua operação. Depois a gente vai para quando a gente faz uma venda de um bem superior a 35 mil reais. Aí neste caso, e eu até aumentei o valor do veículo aqui, a sistemática é outra. Então a gente botou aqui que o veículo sofreu uma variação positiva, tu comprou ele por 50 e conseguiu vender ele por 55 mil reais, ou seja, um ganho de capital de 5 mil reais. Como a gente vai fazer agora para declarar este ganho de capital, já que ele não é isento? Nós vamos abrir a declaração GCAP do ano, ou seja, se tu fez a venda ano passado, 2023, tu vai baixar o GCAP 2023. E nós vamos adicionar um bem e vamos clicar aqui embaixo em novo. Clicando em novo, agora que eu vi que eu estava sem a ponteira, clicando em novo, a gente vai começar o preenchimento dos campos referentes ao nosso veículo. Ou seja, nós vamos botar aqui a especificação, o mais detalhado possível que tu puder, assim, ó, eu estou vendendo um veículo da marca tal, placa número XPTO, sabe, 123. E aí tu vai colocar aqui a data de aquisição e também o valor da aquisição. Aqui em cima, se ele é obrigado a ter um registro público, você marca que sim, porque todo carro tem que passar pelo registro público e até mesmo todo ano a gente faz ali o pagamento da taxa de renovação. A gente vai para a próxima, aonde nós vamos informar os dados do comprador. Se for uma pessoa física, tu vai colocar o CPF dessa pessoa física
e o nome completo dela. Se for uma pessoa jurídica, vai botar o CNPJ e o nome completo da empresa. Preenchemos agora ali o que precisava com relação ao comprador, a gente vai para a operação em si, aonde a gente vai selecionar a natureza, se há ou não uma alienação a prazo desse bem, o valor que tu está vendendo e se houve ou não um custo de corretagem, uma comissão que tu pagou ao vendedor. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai selecionar o tipo de venda e tu vê que na natureza aqui, na verdade, a gente seleciona a venda, mas tu vê que nós temos várias opções. A maior parte dos casos é venda, por mais que nós tenhamos aqui outras opções. Então selecionamos aqui a opção venda, que é o que nos importa, porque nós estamos falando de venda de um bem, né? De um bem imóvel. Vamos preencher se há alienação, se tu vendeu a prazo, está recebendo o valor a prazo, na verdade, porque a pessoa ela pode ter feito um financiamento bancário e ter recebido, e tu recebe isso de forma integral. Quando foi efetuada a venda e o valor da alienação. Caso haja corretagem, tu vai marcar esta opção. E se houve alienação parcial deste bem. Quando a gente vai colocar alienação parcial? Tu pegou esse teu carro e vendeu várias fatias deles para pessoas diferentes. O que no caso de veículo automotor não é compatível, né? Tu não consegue fazer uma cooperativa de carro para um carro, na verdade. Então a gente acaba marcando aqui a opção não. Feito isso, a gente vai para o próximo campo, que é referente já ao cálculo dos impostos. Então, a gente auferiu um ganho de R$5.000. Sobre a venda de bens, a alíquota é 15% de imposto de renda, não tem como reduzir isso. E a gente vai colocar, e o sistema, na verdade, vai nos trazer o valor do imposto devido, no caso aqui, 750. E aí o que a gente vai fazer agora é imprimir a DARF desse imposto que nós temos a pagar. Então a gente vai clicar aqui no botãozinho do lado, ó, DARF, e vamos emitir a nossa DARF para pagamento. Michel, já paguei a DARF. O que eu faço agora? Eu pego esta DARF e já coloco aqui que eu efetuei o pagamento. Por quê? Depois a gente tem que exportar isso para o imposto de renda. Tá? Então depois nós vamos clicar em exportar para o IRPF 2024 e vamos importar na nossa declaração do imposto de renda. Abrimos então o imposto de renda, a gente vai vir aqui em ganho de capital. Em ganho de capital a gente vai clicar em direitos, bens móveis e a gente vai importar aquela informação que a gente fez lá no GCAP. E com isso ele vai alimentar o imposto de renda. Então aqui dentro do imposto de renda vai estar todas as informações que tu fez na outra declaração. Só que ela não entrega para a Receita, tu entrega pelo imposto de renda, tá? Ela é meramente para gerar este arquivo de ganho de capital. Então a gente fez a importação, trouxe para o nosso imposto de renda. O que a gente tem para fazer agora, né? Ver aquelas opções que é quando a gente não tem um ganho de capital. Quando a gente não tem um ganho de capital, como é que a gente faz na declaração do imposto de renda? Aqui no caso, eu já cadastrei um veículo de teste. Então, quando importar a tua declaração do ano anterior ou fazer a pré-preenchida, ele vai te trazer neste molde aqui. Ou seja, qual era a situação no final do ano de 2022. E aí tu vai informar qual é a situação no final de 2023. E aqui nesse caso, a gente vai fazer o quê? Fazer uma venda sem lucro. Então, como a gente preenche? Nós já tínhamos os dados iniciais do nosso veículo, como o Renavan, se já tinha placa, modelo, tudo preenchido bonitinho na sua declaração, e o valor de aquisição. Agora a gente vai botar um adicional. Eu vendi. Bom, então eu vou colocar veículo vendido no valor de 45 mil para o CPF ou CNPJ. E aí eu vou colocar se eu recebi esse valor à vista ou se eu recebi parcelado. E aqui no campo situação 2023 eu deixo zerado, porque eu não tenho mais este bem. Mas, Michel, aonde é que vai aparecer esses 45 mil? Aí depende muito de ti, se tu colocou isso em poupança, se tu gastou no decorrer do ano, o que tu fez com esse dinheiro, tá? Mas tradicionalmente o pessoal vende, faz o que? Adquire um novo carro. E é esse o exemplo que a gente vai ver agora. Então, novamente, aqui a gente tem aquela visão de como vai ficar depois, que é a mesma visão inicial, só que com uma descrição maior. Então, vendo agora o veículo dado de entrada, né, a gente vendeu, pegou o dinheiro e comprou um novo carro. Só vai mudar, no nosso caso, que não teve um lucro, o descritivo. A gente vai dizer aqui para a Receita Federal, nós vamos dar o máximo de informação possível para que eles consigam unir essas informações. Ou seja, o mesmo carro de 50 mil, o mesmo valor de 45 mil recebido por ele, só que aqui nesse caso, ó, a gente está usando o valor do veículo
para dar de entrada num novo veículo. Mesma situação. A situação dele em 31/2 de 2022 permanece os 50 mil. A situação em 2023 continua zerada, só que dessa vez a gente vai adicionar um novo item, porque a gente vai adicionar um novo veículo. Então esse novo veículo, ele vai vir aqui, ó, na descrição, aquisição de veículo da marca com placa, adquirido com dação do veículo no valor de 45 mil, mais 20 mil que a gente deu para incrementar o valor do veículo novo. E com isso ele fica com um valor de 65 mil reais. Ele não tinha nenhum valor, porque a gente não possuía esse bem antes, e agora, em 2023, ele passa a ter um valor de 65 mil reais. E vai ficar assim, o valor zerado do veículo anterior em 2023 e o novo veículo aparecendo em 2023, com 65 mil reais. Então, esses são os principais casos que nós temos, que nós mais trabalhamos quando falamos de venda de um bem imóvel, e eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a fazer a tua declaração do imposto de renda da melhor forma possível, e levando em consideração sempre que eu estou tratando aqui de exemplos, às vezes nós temos alguns casos que são um pouco mais complexos. Michel, eu recebi, no caso, uma carta de crédito de um consórcio. Qual é o tratamento que eu vou dar para isso? Eu adquiri um carro via consórcio. Tu vai colocar na descrição que tu usou a tua carta de consórcio para aquisição desse veículo, tá bom? Então tudo vai depender de cada caso, mas esses são os que mais acontecem, o que é mais comum de estarmos vendo. Tá? Aquela venda valorizada de 10 mil é impossível de acontecer no cenário brasileiro, mas é bom para a gente trabalhar um pouco e exercitar essa situação toda. Então se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa teu like, se ficou com dúvida, comenta, e se tem alguma coisa que tu gostaria de ver de dentro do imposto de renda, como seria feito esse lançamento, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo aqui para você, e porque isso também nos ajuda a gerar mais conteúdo para o canal. Então um forte abraço e até o próximo vídeo.